Boa tarde, hoje estamos aqui no podcast da Alves e Rasteiro numa data especial. Hoje celebramos o 10º aniversário da nossa empresa e, portanto, temos aqui uma edição muito diferente do habitual. Sim, Tiago, hoje temos uma pessoa muito especial como nossa convidada no nosso podcast. Nada mais, nada menos do que. A nossa CEO, Daniela Alves. Bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Comecia, se calhar, por uma pergunta que parece voltarmos um bocadinho mais atrás no tempo, tentar perceber como é que nasceu a ideia então de criar a Alves e Rasteiro. A Alves e Rasteiro nasceu de uma ideia um bocadinho infeliz, que foi eu não estava nada à espera de ficar desempregada. Fiquei desempregada, fiquei uma semana fechada em casa a pensar o que é que eu agora vou fazer, até que decidi começar a bater às portas dos clientes, a vender medidas de autoproteção, que da minha formação toda era a mais recente que eu tinha na altura, e quando não é o meu espanto, que passado uns dias aquilo começou a correr muito bem, e eu não quis parar mais, e o nome Alves e Rasteiro surgiu passado uns tempos a nível contabilístico, foi necessário abrir Alves e Rasteiro, e aqui estou, com as coisas a continuarem a correr bem, felizmente. Com estes inícios de história e o início antes até mesmo da criação, teve aqui alguns episódios marcantes, desde porta a porta, algum cliente que lhe tenha sido mais desafiante ou que tenha sido diferente e que ainda hoje o traga na sua memória? Sim, tenho um cliente que se marcou bastante dos outros clientes, que foi o Sr. Joaquim Canastra. Eu abordei-o, nesta primeira abordagem ele ficou muito reticente e disse: Mas porquê que eu tenho que fazer as medidas de autoproteção? Eu não tenho que fazer isso. Eu expliquei-lhe, eu fui muito insistente com ele, até que consegui. O grupo Shirfullway, que na altura tinha 11 hotéis a cargo desta empresa, que era o grupo Shirfullway, e consegui ir fazendo todos os hotéis. Primeiramente ele disse-me que eu ia fazer só um, e eu fiquei logo muito triste porque o que eu queria era abraçar logo todos os hotéis de uma vez, mas assim que eu fiz o primeiro e assim que correu, como correu tão bem o primeiro, ele imediatamente me entregou os restantes, e aquilo que mais me marcou deste cliente foi ele me obrigar a andar de avião. Eu tenho certas dificuldades em andar de avião, e este senhor ofereceu-me uma viagem à Madeira, para mim, para o meu marido e para a minha filha, com tudo pago, incluindo com uma viatura à minha espera no aeroporto para eu usufruir dela durante uma semana. E, portanto, este foi um cliente logo no início, muito antes de abrir a Alves e Rasteiro com o nome Alves e Rasteiro. Eu estava a trabalhar sozinha, mas sozinha, no fundo, vai também dar Alves e Rasteiro, não é? Porque eu sou Alves, o meu marido é Rasteiro, portanto, eu estava com ele quando comecei a fazer medidas de autoproteção, no fundo, éramos na mesma Alves e Rasteiro. E foi este cliente, sem dúvida, e esta situação que eu nunca mais me vou esquecer. Foi um cliente oferecer-me uma viagem para eu não ter medo, e porque queria também que eu fizesse aquele hotel na Madeira, como já tinha feito os restantes no continente. Seria justo dizer que este é um dos principais momentos que a orgulho ao longo deste percurso. Tem outros que identifica que sejam particularmente marcantes? Sim, fazer uma grande indústria, como é o caso de uma Aquinos ou de uma Borgstina, ou até de uma Auto Europa que nós fizemos em Palmela, é um grande desafio. Nós pegamos nas plantas de um edifício destes e achamos que nunca mais aquilo vai ter fim, mas o que é certo é que nós chegamos num dia a um edifício destes, andamos lá até ao final do dia sempre com a mesma planta na mão, temos que lá voltar no dia seguinte com aquela planta, mas depois sim é muito gratificante chegarmos ao final do processo e conseguirmos e termos conseguido terminar um projeto daquela dimensão. Quando fala em projetos desta dimensão, há alguma coisa curiosa que tenha acontecido no levantamento técnico assim desta dimensão ou no mais pequeno? Já aconteceram coisas muito caricatas. Em todos os levantamentos acontece sempre algo bastante caricato, e no que diz respeito à segurança contra incêndio, que é aquilo que nós vamos verificar quando fazemos um levantamento. Mas o mais caricato até hoje foi, sem dúvida, eu ir com uma colaboradora e nós, quando estamos num edifício, nós temos que
visitar todos os compartimentos, abrimos todas as portas, nem sequer perguntamos se podemos abrir, porque nós já fizemos esse trabalho de casa e perguntámos ao cliente se podíamos abrir. E eu estava a fazer o levantamento com as plantas, ela estava a abrir todas as portas e pronto, ela abriu uma porta e estava lá um morto dentro. Era um senhor que estava num lar de idosos já há alguns dias, à espera que a família o fosse levantar e ele estava lá e não era suposto eu ter visto isto, mas vimos. A Daniela disse há pouco, no início deste podcast, que vou por tropeçar um bocadinho nesta área e até se calhar ficar um bocadinho surpreendida pelo sucesso que teve inicialmente. Dá para entender daí, ou pelo menos vem dessa noção que se não tivesse, não tinha nesta área, se calhar o seu grande sonho. Portanto, se não tivesse tido esta oportunidade, que acabou por correr muitíssimo bem, em que outra profissão que se imaginava, em termos de sonho, digamos assim. O meu sonho, e foi sempre desde muito pequeno, o meu sonho era ser médica pediatra. Contra tudo e contra todos, na minha família eu fui estudar espanhol, porque eu em Portugal não tinha média para entrar numa universidade, numa faculdade de medicina, e então, contra tudo e contra todos, lembro perfeitamente que a minha mãe me disse muitas vezes que tu não vais, e eu disse, mãe, desculpa, mas eu vou. E então andei 3 anos a estudar espanhol, numa escola de espanhol, e essa escola, além de nos ensinar espanhol, preparava-nos ainda para fazermos exames de acesso à Universidade de Salamanca. Eu tive que, sou um bocadinho persistente e também nunca gostei de estudar muito, mas então consegui à terceira entrar na Universidade de Salamanca em Medicina e o meu sonho estava a ser concretizado. Mas depois sou uma pessoa de muitos afetos, não consigo desligar-me dos meus sentimentos como às vezes devíamos fazer isso. E então cheguei a Salamanca, cheguei a Espanha, a Salamanca, e consegui estar lá 15 dias. Estive 15 dias a chorar e eu ligava muito para o meu irmão e para a minha mãe, que eram e são os meus melhores amigos, e queixava-me e dizia que me queria vir embora, e o que eles me diziam os dois era: Daniela, tens de te aguentar. Tu era o que tu querias e agora vais ter que te aguentar. E o meu pai, nunca me queixei ao meu pai. Porquê? Porque o meu pai sempre foi muito contra eu ir para a Espanha e nunca gostou nada que eu fosse para a Espanha. Então, passado 15 dias, eu decidi, não, é hoje que eu vou ligar ao meu pai. E então liguei ao meu pai, já era quase 1 da manhã, porque eu estava numa festa com espanhóis e portugueses, mas era tudo espanhol, era proibido haver português. Eu liguei ao meu pai e o meu pai disse-me: tu vens imediatamente para casa que eu não te quero ir assim. E eu era só aquilo que eu queria ouvir. Eu apanhei um comboio às 5 da manhã, um comboio muito diferente, um comboio que vem de França, que faz o trajeto de França-Portugal, um comboio com muito mau aspecto. Mas eu entrei dentro do comboio e pensei: bem, é hoje que eu vou morrer aqui, porque aquilo eram pessoas com muito mau aspecto mesmo lá dentro. E eu quietinha, sem me mexer, fiquei lá, saí depois em Portugal, cheguei a casa e decidi que não voltava à Espanha. E este era o meu sonho, que acabei por não concretizar, mas também, como não sou de baixar os braços, eu em Portugal tinha entrado na Faculdade de Engenharia do Ambiente e pronto, a minha única saída seria ir para a Engenharia do Ambiente, e foi para aí que eu fui e aqui estou hoje. A Daniela, já deu para perceber que é um percurso atribulado, mas que, acima de tudo, que chegou a um destino positivo. Grandes conclusões, ou assim, grandes ideias é que vêm dessa atribulação que podia dar a outras pessoas, ou seja, nunca desistir, talvez, seguir outros percursos. O que é que pensa sobre isto? É assim, eu estou aqui porque nunca desisti. Há momentos em que claro que são mais difíceis, mas isto tanto na nossa vida pessoal como profissional. Há dias em que são menos bons e eu confesso que na Alves e Rasteiro já tive uns 4 dias menos bons, muito, muito maus. E o que é que eu faço? Eu deito-me, não falo para ninguém e espero que passe. E normalmente aquilo passa sempre ali, passado umas 4, 5 horas aquilo passa-me. Eu levanto-me e levanto-me com ainda mais energia para enfrentar aquele problema e rapidamente esse problema desaparece. Consigo ficar mal com um problema 2, 3 dias, mais do que isso não consigo, porque nós temos que seguir em frente e temos que lutar. Sem luta, nada temos.
Estava, neste bocadinho, já falou um bocadinho aqui da sua vida pessoal, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai. Como é que consegue equilibrar a sua vida profissional e pessoal? Se é que consegue, que também é um desafio. É um grande desafio, mas que eu sinto que até agora tenho controlado muito bem. Também pela profissão do meu marido, que está muito ausente de casa, mas tenho controlado muito bem. Tenho uma agenda que todos os dias eu tenho aberta em cima da minha secretária e estou sempre a seguir a minha agenda. Todas as coisas que eu tenho para fazer, eu anoto tudo, para que nada me escape. E uma coisa que eu faço já há uns anos para cá é quando eu estou em casa, o meu telefone está sem som, não vibra e eu só uso o telemóvel quando mesmo eu posso, quando estou em casa. Quando eu estou em casa é para estar em casa, quando eu estou com a minha família, estou com a minha família, quando eu estou no trabalho, estou no trabalho. Sou capaz de trabalhar 18 horas por dia, mas quando o tempo que estou com as minhas filhas, quando estou com a minha família, estou com a minha família. Nem que eu nem que eu vá trabalhar na hora que elas estejam a descansar, eu trabalho, mas que elas percebam isso, elas não percebem. Já dá para perceber que a família é um grande pilar de apoio. E em termos de hobbies, para recarregar energia, para se calhar desligar um bocadinho ainda mais, o que é que gosta de fazer? Eu gostava muito de correr mais do que aquilo que corro, eu já corri muito e é um grande antidepressivo e acho que toda a gente deveria usar este antidepressivo. Hoje em dia não corro, mas hoje em dia faço ginásio no mínimo 3 vezes por semana e sinto que se não o fizesse, que não estava aqui e nem o sucesso tinha ido tão longe como foi. Sem exercício, a nossa mente não trabalha tão bem. Voltando aqui um bocadinho à área profissional, o que é que gostaria de ver na empresa nos próximos anos? Um sonho a concretizar, uma nova área formativa, um alargamento sei lá, da empresa para outros sítios do país? O que é que gostava de ver na Alves e Rasteiro nos próximos anos? Eu gostava de ver a Alves e Rasteiro a trabalhar, a retomar o trabalho com a APA, com a Agência Portuguesa do Ambiente, que é uma grande lacuna que existe a nível nacional e nós fomos a primeira empresa do país a ter reconhecimento da APA para nível 1 do curso de proteção radiológica. Gostava muito na área da formação de ter então esse reconhecimento da APA e na área da engenharia gostava muito de ter grandes projetos de arquitetura, não só a segurança contra incêndio como nós temos vindo a fazer até agora, mas sim grandes projetos de arquitetura. Muito bem. E então aqui para umas respostas curtas e diretas. E para quebrar aqui um bocadinho o gelo. Para quebrar um bocadinho o gelo. Se tivesse que escolher, de uma forma rápida, o que vem primeiro à cabeça, café ou chá? Café. Manhã ou noite? Manhã. E mar ou campo? Mar. Para terminarmos, que mensagem deixaria à equipa, parceiros e clientes que fizeram parte destes últimos 10 anos? A mensagem que deixo é que se não fosse este três conjunto de pessoas, eu nunca, mas nunca teria chegado onde cheguei, porque sozinha eu não chegava aqui. Muitos parabéns então pelo 10º aniversário e nós voltaremos assim que possível. Sim. Obrigada. Obrigada.